Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo e nós estaremos trazendo a mensagem desse dia. Bem, o tema que nós vamos estudar hoje é a misericórdia de Deus. Nós vamos utilizar o livro de Jonas para entender esse tema que é tão importante, que é a misericórdia de Deus. Vou ler o Jonas, capítulo 4, versículo 11. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias nesse trecho, nesse livro, profeta Jonas, e mantenham a Bíblia aberta até o final do estudo. Bem, meus queridos, Jonas 4, versículo 11. Diz assim na minha versão: em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa cidade? Deus então pergunta no finalzinho do versículo 11: não hei de ter compaixão dessa cidade? Estava falando de Nínive. Bem, nós podemos fazer uma breve revisão do livro de Jonas para os irmãos. A maioria conhece o conteúdo do livro de Jonas, é um livro pequeno, está lá entre os profetas menores, está entre Obadias e Miqueias, é muito curto, em 10 minutos os irmãos conseguem fazer a leitura, mas nós vamos rever a história que aconteceu aqui em Jonas, no livro de Jonas, que é um profeta menor. Bem, meus queridos, no capítulo 1 vem dizendo que existia uma cidade chamada Nínive, e essa cidade era uma cidade do Império Assírio, a principal cidade do Império Assírio, que era um dos maiores impérios, se não o maior império da época, e essa cidade estava entregue ao pecado, estava grande a sua maldade, e essa maldade chegou ao conhecimento de Deus, como todas as coisas que existem. E então Deus chama Jonas para ir até a cidade de Nínive para avisar que a cidade seria destruída. Jonas, ele decide não ir para Nínive, decide desobedecer a Deus e ir para a cidade de Tarsis, que era um lugar bem distante de Nínive, justamente para fugir da vontade de Deus, fugir da presença de Deus. Nessa viagem, o vento começa a soprar. Ele estava no mar, ele pegou um barco, um navio, e estava no mar, e o vento sopra, a tempestade vem sobre aquele barco, o navio ameaça quebrar-se, e a tripulação então fica desesperada e busca então a causa do que estava acontecendo, para ver se eles conseguiam sobreviver. E aí eles conseguem chegar a Jonas. Jonas admite que ele é a causa do problema, e eles pegam Jonas e jogam Jonas ao mar para cessar aquela dificuldade. E eles admitem que Deus é o Deus verdadeiro. Jonas fala sobre Deus para eles. Eles admitem que Deus é o Deus verdadeiro, e jogam Jonas ao mar e são livrados do naufrágio daquele navio. Bem, Jonas ao mar, Deus providencia um grande peixe que vem e engole Jonas. Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do peixe, e de um grande peixe, não é? E Jonas ora a Deus. Jonas
clama a Deus, pede socorro a Deus, e Deus faz aquele peixe vomitar Jonas em terra seca, já no continente. Então, isso aconteceu no capítulo 2, o episódio do grande peixe acontece no capítulo 2. Já no capítulo 3 de Jonas chega até a cidade de Nínive e Jonas, ele prega a cidade de Nínive, toda a cidade de Nínive se arrepende, se converte ao Senhor e Deus então ele suspende o juízo, suspende o castigo, suspende a destruição daquela cidade. No capítulo 4, Jonas fica então irado com Deus, ele fica chateado com Deus e sobe ao monte para ver a destruição da cidade. Jonas não se conforma que Deus suspendeu o juízo e ele então vai subir a esse monte. Lá no monte, observando a cidade, Deus faz nascer uma planta sobre Jonas e aquela planta traz uma satisfação a Jonas, porque cobre Jonas do sol, que era muito forte naquela região, naquele lugar, dá um certo conforto a Jonas e Deus então mata aquela planta. E Jonas então fica novamente revoltado com Deus. E então o livro de Jonas termina lá no capítulo 11, no capítulo 4, versículo 11, dizendo assim: em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Não hei de ter compaixão dessa cidade? Deus perguntando, eu não vou ter compaixão de 120 mil pessoas? Eu não vou ter misericórdia de 120 mil pessoas? Sobre a misericórdia de Deus é que nós vamos então pensar e refletir neste momento, nessa mensagem. E o primeiro ponto que nós precisamos destacar é a desobediência humana. É o pecado do ser humano, que está claro aqui no livro de Jonas. E também Paulo diz o seguinte, lá em Romanos 3:23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo está dizendo lá em Romanos que todos os seres humanos, todos nós somos pecadores, somos falhos e desagradamos a Deus. No livro de Jonas, vem mostrando o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos falhos e o quanto nós desagradamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas falhas. O primeiro citado aqui é a cidade de Nínive. Vem dizendo aqui, capítulo 1, versículo 2: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus mostrando o quanto a cidade de Nínive estava entregue ao pecado, aquela cidade que era pagã, que adorava a outros deuses, aquela cidade que fazia guerra contra outros povos e era muito cruel com esses outros povos. Eles matavam as pessoas, cortavam os seus membros, cortavam as suas cabeças, amontoavam corpos na entrada da cidade para mostrar o seu poder, para mostrar que haviam vencido aquela cidade. Então, eles eram muito malvados, muito cruéis. Então, eram pecadores. Ou também nós temos aqui a embarcação, a tripulação
que estavam naquele barco junto com Jonas. Vejam que quando o mar se revoltou, quando a tempestade veio, eles clamaram cada um ao seu Deus. Está lá no capítulo 1, versículo 5. Clamaram cada um ao seu Deus. Então, eles não adoravam ao Deus verdadeiro, que é Yahvé. E Jonas também. Jonas é o terceiro personagem nessa história e que desobedeceu a Deus, que pecou contra Deus. E Jonas começou fugindo para Tarsis. No versículo 3 do capítulo 1, diz: Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Então, Jonas foi para longe de Deus, não querendo obedecer a Deus. Também, versículo 9 diz assim: respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e terra. Então, interessante, versículo 10 também. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor. Senhor com S maiúscula, o próprio Deus, porque lhes tinha contado. Jonas contou para eles que ele, Jonas, servia ao Deus verdadeiro. E interessante que Jonas era um pregador da palavra, era um profeta, mas o pecado que ele realizava, que ele fez aqui, é que ele dizia que era filho do Deus verdadeiro, que servia ao Deus verdadeiro, mas ele estava desobedecendo a Deus. Então, a sua mensagem, que ele dizia, não correspondia ao que ele praticava. Isso também desagradava a Deus. Outra coisa também, a pregação de Jonas não estava condizente também com os servos de Deus, porque quando ele chegou naquela cidade de Nínive, o texto diz aqui, no capítulo 3, versículo 3, que a cidade precisava de 3 dias para ser percorrida, do início dela até o final, 3 dias. E Jonas, ele foi mandado para fazer essa pregação, e o texto vem dizendo também, no versículo 4, que ele percorreu pregando o evangelho à cidade em apenas 1 dia. Ou seja, Jonas, ele pregou de qualquer jeito, pregou muito correndo, como se fosse algo que não estivesse no coração dele, como se estivesse desagradando. Outra coisa também, outra falha de Jonas, ele pregou apenas o juízo. Ele não pregou que Deus é um Deus amoroso, ele não pregou que Deus estava dando uma chance de arrependimento. Ele falou apenas o seguinte: a cidade será destruída. Ele não se preocupou em explicar toda a mensagem do Evangelho. Então, enquanto pregador, enquanto servo de Deus, enquanto enviado, profeta que ele era, ele deixou também a desejar nesse sentido. Ele não realizou o que Deus queria. E também Jonas, ele não aceitou a vontade de Deus. Nós sabemos que isso é uma falha do ser humano, em duvidar de Deus, duvidar que Deus sabe mais do que nós, Deus sabe de todas as coisas e a sua vontade é perfeita, e nós, como criaturas, devemos fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. E Jonas, ele não aceitou a vontade de Deus. Lá no capítulo 4, versículo 1 e 5, vai dizer que Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado. E no 5 vai dizer que ele subiu ao monte, assentou-se,
até ver o que aconteceria à cidade. Deus já havia suspendido o juízo sobre aquela cidade. Jonas, mesmo assim, vai para aquele monte, aguardando, esperando, querendo que Deus destruísse aquela cidade. Então, nós conseguimos entender que o pecado ele está presente na vida do ser humano e que todos pecaram e que o pecado ele afasta o homem de Deus. E conseguimos ver que a cidade de Nínive, Jonas também e também aquela tripulação do barco, todos eles desobedeceram a Deus e pecaram contra Deus. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a justiça de Deus. Lá em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, a consequência do pecado é a morte. Se o homem falha diante de Deus, e Deus é perfeito, é justo, é santo, ele não aceita esse pecado. E Deus, ele impõe a sua ira contra o pecado. E impõe também a sua ira contra aquele pecador que quer permanecer no pecado. Aquele pecador que quer estar diante de Deus. Deus é perfeito e não aceita o pecado, e ele realiza a sua justiça contra o pecado. E nós vemos lá no capítulo 1, versículo 4, dizendo que durante aquela viagem houve o quê? Vento forte, tempestade, que assolou aquele barco. Isso era Deus realizando a sua justiça contra Jonas e realizando também a sua justiça contra aquela tripulação que era pecadora. Lá no versículo 15, Jonas é lançado ao mar. Isso também foi uma forma que Deus providenciou, até revelando através da consulta que aquela tripulação fez. E então Deus vai realizar a sua justiça contra Jonas, permitindo que ele fosse lançado ao mar. Também Deus providencia o peixe para justamente engolir Jonas e para que Jonas pudesse passar ali 3 dias e 3 noites terríveis no interior daquele peixe. E isso também foi a manifestação da justiça de Deus na vida de Jonas. Diz lá no capítulo 2 que Jonas visitou o abismo mais profundo. Diz também no capítulo 2 que a alma de Jonas estava prestes a desfalecer. Então, além da questão física, do problema físico que ele estava enfrentando, estava preso dentro de um peixe, a sua alma também se entristeceu. Tudo isso fez parte da justiça de Deus sobre a vida de Jonas. E também no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, mostra lá também Deus pegando, utilizando aquele verme que foi lá na boboreira e matou a boboreira, e também Deus mandou um vento e o sol feriu a cabeça de Jonas. Tudo isso aconteceu para quê? Para Deus realizar justiça sobre a vida de Jonas. Capítulo 3, versículo 4 e o capítulo 4, versículo 5, diz também que Nínive seria destruída, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas porque pecaram contra Deus. O destino de Nínive, se não se arrependesse, seria também a destruição, a sua destruição. Então, nós vemos que Deus
ele realiza justiça contra o pecado. Ele não, por ser santo, justo, por não ter nenhum erro, ele então faz a sua justiça contra o pecado. E o pecador, ele pode escolher encarar essa justiça de Deus, ou ele pode também se arrepender. E é sobre arrependimento que é o terceiro ponto que nós queremos falar nesse momento. Nós sabemos que o homem, ele pode voltar atrás, se arrepender, se entristecer com o seu pecado e abandonar o pecado e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, Deus, ele está nos observando, ele sabe que somos pecadores, ele está pronto a fazer justiça contra o pecado que está na nossa vida, mas ele também está ali pronto para ouvir o seu povo se arrepender, ouvir o seu povo voltar atrás e entregar os seus caminhos ao Senhor. Vejam que a tripulação, voltando para o livro de Jonas, a tripulação daquele navio se arrependeu. Capítulo 1, versículo 9 a 10, diz assim: e respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez mar e terra. 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Versículo 14 e 16. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então nós vemos aqui aqueles homens se arrependendo. Jonas também, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele também se arrepende de ter fugido para Tarsis, e ele já estava no ventre, do grande peixe, mas ele se arrepende e diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas levanta um clamor a Deus, pedindo perdão por tudo o que ele havia feito. No versículo 9 ele continua: eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Então Jonas, ele se arrepende, ele volta atrás no que ele tinha feito de errado e ele pede perdão a Deus. Ele se compadece de si mesmo, ele entende que é falho, que é pecador e pede perdão a Deus. Também os ninivitas, aqueles moradores da cidade de Nínive, eles também pedem perdão a Deus. Capítulo 3, versículo 5 e versículo 6, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então, do menor até o maior, todos se arrependeram do mal que faziam
e se voltaram para Deus. E você pode estar pensando, qual é o melhor momento para o arrependimento? O melhor momento para o arrependimento é agora, é hoje. Entender que nós somos fracos, pecadores, reconhecer o nosso pecado e entregar a nossa vida a Deus, para que Ele nos oriente e nos liberte desse mal, de tudo isso que o ser humano é capaz de fazer contra Deus. Então, o melhor momento é hoje. A Bíblia nos diz que só é dado ao homem viver uma vez. Depois disso, ou seja, depois da morte, vem o quê? Vem o juízo. Você estará perante Deus para prestar conta se você se arrependeu em vida, entregou sua vida a Jesus ou não. Então, o arrependimento, ele precisa acontecer ainda em vida, ainda enquanto você pode buscar a Deus, enquanto você ainda pode achar a Deus e se arrepender, se humilhar, orar e entregar então a sua vida a Deus. Meus queridos, o último ponto, que é o ponto 4, é sobre a misericórdia de Deus. Bem, esse é o tema central do livro de Jonas, é a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é quando nós merecemos algo de ruim, algo que seria ruim para nós. Ou seja, por exemplo, a perdição eterna. Quando o homem peca, o salário do pecado é a morte, ou o salário, o pagamento pelo pecado do homem seria a condenação eterna. Então, a misericórdia é quando nós merecemos algo e Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos é a morte eterna e Deus nos livra dessa morte eterna. Lá em Lamentações 3:2 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, nós precisamos receber essa misericórdia de Deus, porque Ele está, mesmo que nós mereçamos a condenação eterna, Ele está nos disponibilizando a sua misericórdia. Ele está nos disponibilizando o livramento desta condenação que nós merecemos. Então, aqui no texto de Jonas, nós podemos ver a misericórdia de Deus na cidade de Nínive. Foi o primeiro alvo da misericórdia de Deus aqui nesse livro. Nós vemos que lá no versículo 2, Deus chama Jonas para pregar a cidade de Nínive. Deus queria dar essa oportunidade para que eles se arrependessem e para que Deus pudesse manifestar a sua misericórdia. Então, o fato de chamar Jonas, de levantar Jonas para ir lá pregar, já é um sinal da misericórdia de Deus. O segundo grupo de pessoas que foi alvo da misericórdia de Deus foi a tripulação. Lá no versículo 15, capítulo 1, versículo 15, diz: Então levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqueles homens, eles mereciam a punição porque eles não seguiam ao Deus de Israel. E mediante o que estava acontecendo, o barco quase naufragando, eles mereciam esse naufrágio, mereciam ir para o inferno, mas Deus os livra. Deus mostra o seu poder, mostra a sua força e livra aqueles homens, aquela tripulação desse fim que estava prestes a acontecer. Então, Deus derramou sua misericórdia sobre eles e eles foram salvos. Também Jonas foi alvo da misericórdia de Deus.
Jonas ele deveria ser o quê? Digerido por aquele grande peixe. Mas nós vemos lá no capítulo 2, versículo 9, no finalzinho do versículo 9, e também no versículo 10, que quando Jonas ele clama ao Senhor, pede perdão ao Senhor, diz que vai realizar o voto dele, Deus faz o peixe vomitá-lo sobre a terra. Então Deus livra Jonas de ser digerido por aquele peixe, porque o normal de um alimento na barriga de um ser vivo é ser digerido. E Jonas, ele não foi digerido, ele foi depois lançado em terra por aquele grande peixe, e ele foi liberto, ele foi livre daquele fim também que ele merecia, mas não teve na sua vida. A cidade de Nínive também, eles se arrependeram e não sofreram as consequências do que estava por vir, que era a destruição da cidade. Então, Deus ele não realizou a destruição daquela cidade, realizando então a misericórdia sobre a vida daquelas pessoas. Interessante, capítulo 3, versículo 10, diz assim: quando Deus viu as obras deles e como se converteram dos maus caminhos, se arrependeu, dizendo que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aqui eu gostaria de dar um destaque e explicar duas questões muito difíceis na teologia, que é sobre arrependimento de Deus e o mal que Deus deixou de fazer. Lá no livro de Isaías diz que Deus é a origem do mal, e eu gostaria de explicar rapidamente essas duas dificuldades bíblicas, ou essas duas questões bíblicas e teológicas também. Bem, nós sabemos que Deus ele não é homem para se arrepender, Deus não se arrepende. E Deus não há maldade, nem sombra de maldade, nem um pouquinho de maldade não há em Deus. Então, por que diz aqui que Deus se arrependeu do mal que lhes faria? Bem, nós estamos diante de uma figura de linguagem chamada antropopatia, que é quando o ser humano atribui a Deus características humanas ou sentimentos humanos. Ou seja, segundo Jonas, Deus se arrependeu porque Deus iria realizar um mal e não fez. Mas nós sabemos que quando eu e você, e Jonas também, e o povo também de Nínive se arrependem, quer dizer que nós fizemos algo de errado e depois nós voltamos atrás. Nós não sabíamos de alguma coisa e no meio do caminho nós soubemos e nós retroagimos, nós voltamos atrás e não seguimos com aquilo ali. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus sabia que a cidade iria se arrepender. Deus promete o juízo, mas Deus já sabia que a mensagem seria entregue, que o povo aceitaria e que iria se arrepender. Então, desde o início, Deus já sabia. Só que ele falou, a mensagem era essa, que iria destruir se o povo não se arrependesse, mas o povo se arrependeu. E então, Deus ele não fez o que iria fazer caso o povo se arrependesse. Mas não quer dizer que ele tomou um susto ou se surpreendeu com aquela situação. Quer dizer apenas que ele iria realizar juízo caso o povo não se arrependesse. Mas ele já sabia o que iria acontecer. E a segunda dificuldade é a questão do mal. O mal, quando nós pensamos em mal, é o mal que eu e você cometemos. É o pecado, o erro diante de Deus. E em Deus não há esse tipo de mal, que é o chamado pela teologia de mal moral. Mas Deus realiza a sua justiça.
E nós, seres humanos, nós chamamos essa justiça de Deus, que às vezes é dura, que às vezes vem contra nós, que às vezes nós julgamos de maneira equivocada como algo ruim, como algo que vai nos prejudicar. Nós chamamos essa justiça de mal. A teologia chama essa justiça de mal circunstancial. Então, mas isso nada mais é do que a justiça de Deus, porque em Deus não há maldade, nem um pouquinho de maldade. Então, que nós possamos entender essas duas questões, do arrependimento e do mal. Jonas, ele diz, na sua visão limitada de ser humano, ele diz que Deus se arrependeu do mal. Mas é uma maneira de falar, uma maneira de se expressar que ele coloca como sendo uma característica de Deus. Mas que nós possamos ter cuidado com isso. Bem, Deus tem misericórdia também de Jonas. Continuando a falar sobre misericórdia, Deus tem misericórdia também de Jonas. Jonas, ele foge para Tarsis. Jonas prega de qualquer maneira. Jonas diz no capítulo 4 que ele prefere morrer do que ver a cidade de Nínive salva. Então ele faz várias coisas de errado, mas Deus, ele tem misericórdia de Jonas. Interessante que Jonas, após terminar tudo isso, Jonas escreve o livro de Jonas, ele registra, dando-nos a entender que ele continuou sendo alvo da misericórdia de Deus. Ele continuou, apesar de ele dizer que iria morrer, Deus o sustenta, Deus mantém a sua vida e derrama a sua misericórdia sobre a vida dele. E nós precisamos entender que Deus é um Deus misericordioso. Precisamos entender que você e eu merecemos a perdição eterna, mas Deus oferece a sua misericórdia, ou seja, Deus, ele quer te livrar dessa perdição eterna que seria o seu destino final. Então Deus é misericordioso e ele quer te cobrir com a sua misericórdia. Gostaria de concluir o texto dizendo o seguinte, capítulo 4, eu vou reler o finalzinho do 10, vou reler o versículo 10 e o 11. E interessante que esse livro ele encerra como se fosse um filme que não tem um final. Não tem aqueles filmes que chegam lá no final, quando vai acontecer a última cena, a tela fica preta. O diretor do filme ele quer que você faça uma conclusão a respeito do filme. E aí ele deixa o filme sem um final. Jonas, ao escrever esse livro, orientado por Deus, ele vai deixar uma pergunta no ar e ele não encerra o livro para dizer o seguinte: qual a decisão você tomaria? O que fazer diante disto? Diz assim, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Disse o Senhor, tiveste compaixão da arvoreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa cidade? Então Deus ele pergunta para Jonas, não vou ter compaixão, não vou ter misericórdia dessa cidade? E nós não sabemos o que aconteceu depois. O livro encerra aí. Então eu queria perguntar a você, no lugar de Jonas, você teria compaixão como Deus teve compaixão? Teria misericórdia como Deus
teve misericórdia, queria perguntar a você: você aceita a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você está disposto diante do seu pecado, diante da sua desobediência, diante da justiça de Deus que está prestes a acontecer sobre a sua vida? Você está disposto a se arrepender e aceitar essa misericórdia de Deus? Você entende também, a segunda e última pergunta que eu quero deixar para você, você entende também que existem muitas pessoas necessitadas dessa misericórdia de Deus e você vai levar essa misericórdia para essas pessoas? Você está disposto a levar a mensagem de Deus? As pessoas estão precisando da misericórdia de Deus. Você vai levar essa mensagem às pessoas? Que Deus abençoe você, que você possa refletir, né, nesse tema que é a misericórdia de Deus. Deus derrame a misericórdia dele sobre a sua vida. Amém.